5 horas em ponto, horário de Brasília. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo aqui ao SBT Notícias. Eu sou Cássio Zema e te faço companhia até às 6 horas da manhã. E o feriado começou extremamente violento no Rio de Janeiro. 2 crianças foram baleadas num confronto entre policiais e traficantes na zona norte da cidade. Em protesto, os moradores incendiaram um ônibus. Fabiano Martinez. Revoltados, manifestantes... Agora veja só esse caso. 2 homens suspeitos de assassinar um delegado e queimar o corpo dele na Bahia foram encontrados pela polícia na zona sul de São Paulo. Na ação, um dos suspeitos morreu e o outro ficou ferido. Foi uma operação conjunta das polícias de São Paulo, da Bahia e de Minas Gerais. Criminosa, associação e financiamento do tráfico de drogas. Após o anúncio do fechamento de metade das unidades pacificadoras nas comunidades do Rio, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, declarou que o projeto não gerou os resultados desejados. 5 horas, 7 minutos, você que acordou cedinho aí para pegar a estrada em direção à praia ou o interior do estado, preste atenção nessa notícia que serve para você. O feriado do Dia do Trabalho, gente, já movimenta as estradas brasileiras. Só em São Paulo, quase 2 milhões de motoristas deixam a capital em direção ao litoral e ao interior do estado. A imagem que o paulistano já está acostumado. Olha, acho bom você se preparando porque a conta de luz, meu amigo, vai ficar mais cara. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que a bandeira tarifária em maio será amarela, com a cobrança de uma taxa extra. Os 4 primeiros meses do ano tiveram bandeira verde e a tarifa a mais não foi cobrada dos consumidores. Quando chegar a conta de luz do mês que vem... Tá aí as dicas. Bom, gente, agora uma notícia internacional. A sexta-feira entrou para a história mundial com um encontro inédito entre os líderes das 2 Coreias. O ditador do Norte e o presidente do Sul decidiram acabar com armamentos nucleares na região e prometeram selar o tão aguardado acordo de paz ainda este ano. A reportagem é da nossa correspondente Yula Rocha. E esse encontro que a gente acabou de ver entre os líderes coreanos foi bem recebido por diversos países. Se assinado o Tratado de Paz, vai colocar fim a uma guerra que dura mais de 6 décadas. Sérgio Uti. Este aperto de mãos poderá ser uma virada de página na história de um país que, desde o último século, sempre teve seu destino decidido por outras nações. História real. 5 horas, 18 minutos, agora um alerta para quem dá aquela exagerada nos alimentos com sal. 1 em cada 4 brasileiros sofre de hipertensão e as crianças também podem ser vítimas dessa doença. Vocês ouviram, né? Maneirar no sal e aumentar a prática de atividades físicas. Esse é o segredo para não ficar hipertenso. Bom, gente, a seguir aqui no SBT Notícias, menores são apreendidos durante assalto a apartamento em São Paulo. E veja também, polícia acredita que rapper inglês desaparecido há 2 semanas no Brasil se matou. E ainda, muita confusão no embarque do Flamengo para Fortaleza. Torcedores xingam, ameaçam e jogam pipoca nos jogadores no aeroporto. Tudo isso e muito mais logo depois do intervalo. Não saia daí. 5 horas, 23 minutos, estamos de volta aqui com o SBT Notícias, ao vivo para todo o Brasil, para você começar aí sabadão, dia 28 de abril, muito bem informado. Bom, gente, vamos voltar a falar da violência. Um menino de 15 anos ganhou destaque depois de ser descoberto como líder de uma quadrilha especializada em roubar condomínios de luxo. A reportagem é da Kalina Sabino. Pequeno, franzino, nem a... Pensa, né? A polícia do Rio de Janeiro concluiu que o rapper britânico, desaparecido há 2 semanas, se jogou no mar. Imagens de câmeras de segurança de um condomínio registraram as últimas imagens do músico. O rapper inglês Tristana. Um traficante que ia fazer uma cirurgia plástica para mudar o rosto foi preso em um hospital particular de São Paulo. Ele já tinha pago metade do procedimento médico, cerca de R$20 mil. Edilson Ferreira do Carmo, conhecido como Dilcinho Fada. E criminosos invadiram uma clínica clandestina de recuperação para dependentes químicos em Divinópolis, no interior de Minas Gerais. Os bandidos incendiaram o local e 3 internos morreram carbonizados. 5 horas 35 minutos, faz neste momento 19 graus em São Paulo e a máxima fica na casa dos 28 graus, sem previsão de chuva na capital paulista. E um vídeo que circula na internet mostra o deputado federal Vladimir Costa, do Solidariedade do Pará,
agredido um professor no evento no interior do estado. Durante um comício na cidade de Jacundá, o deputado interrompe o discurso e se aproxima do professor que o criticava. Mas ele conseguiu ser escoltado até chegar dentro do terminal do aeroporto Galeão e entrando aí com segurança. A torcida pode protestar, mas sim respeitando o atleta. E a Agência Aeronáutica Civil da Colômbia anunciou que o voo que levava a delegação da Chapecoense estava em situação de emergência 40 minutos antes da queda. E a seguir aqui no SBT Notícias, 3 milhões de pessoas deixaram de ter planos de saúde nos últimos 3 anos. E veja também, agente penitenciário é assassinado a tiros na frente do filho. E ainda, preso em São Paulo suspeito de roubar mulheres que ele conhecia por meio de aplicativos de namoro. A gente volta rapidinho, não saia daí. 5h40, estamos de volta com o SBT Notícias. Um agente penitenciário foi morto a tiros na frente do filho na Baixada Fluminense. Câmeras de segurança flagraram a ação dos bandidos. As imagens mostram o carro branco dos bandidos passando por uma lombada. Ele muda de pista e tenta bloquear o caminho do veículo da vítima. Ela manobra e foge do bloqueio. É nesta hora que os bandidos atiram. Baleado, o agente penitenciário perde o controle do carro e bate forte em uma árvore. Anderson Barbosa dos Santos sai do veículo mancando. Procura ajuda e cai na calçada. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. O agente penitenciário de 41 anos levava o filho de 9 para a casa dos avós quando sofreu a tentativa de assalto. O caso foi registrado como latrocínio, mas a polícia não descarta a hipótese de execução, já que Anderson trabalhava como agente penitenciário e também é ex-policial. E a onda de violência está assustando moradores e turistas que visitam Angra dos Reis, no sul do Rio de Janeiro. Os índices de criminalidade cresceram no município. Os tiroteios aumentaram, para se ter uma ideia, mais de 300% desde o ano passado. Muita mesmo. Olha, está mais difícil achar um lugar seguro do que um lugar inseguro. Bom, gente, agora mais um flagrante aqui no SBT Notícias. Um homem assaltou um ônibus em Caruaru, em Pernambuco, para roubar, sabe quanto? R$9. De camiseta rosa, ele sobe no ônibus, escondendo o rosto e armado, e depois anuncia o assalto. Olha só o momento que ele anuncia aí, rendendo o motorista. O motorista e os passageiros, inclusive, se rendem, não tem o que fazer. O bandido rouba o dinheiro que estava no caixa, uma quantia de apenas R$9 e o celular do motorista. Em seguida, os passageiros também começam a entregar os celulares ao ladrão. Depois de finalizar o assalto, o homem desce do ônibus e manda o motorista fechar a porta e seguir viagem. Vamos trocar de assunto. Agora a FIFA anunciou que o presidente afastado da CBF, Marco Polo Del Nero, está banido para sempre do futebol. O ex-dirigente é acusado de fraude na negociação de contratos para transmissão de torneios. É a primeira vez na história que um presidente da CBF recebe a punição máxima, conhecido como Coronel Nunes. E agora, atenção consumidor. O Comitê Monetário Nacional alterou as regras para a cobrança de juros no cartão de crédito. Também há mudanças no pagamento mínimo da fatura, que deixa de ser de 15%. Confira as novidades na reportagem de Daniel Adjuto. Foi quem pagou a dívida. Não fosse ele, sabe lá onde meu nome estaria. SPC 1, 2, 3, já estaria lá. Que paizão, hein, para pagar as dívidas do filho. Bom, gente, agora com a chegada do outono, os atendimentos de casos de doenças respiratórias aumentam em média 30% nos hospitais de São Paulo. As crianças pequenas são as que mais sofrem nesta época do ano, principalmente com a bronquiolite, uma inflamação que pode levar à morte. 3 milhões de pessoas deixaram de ter planos de saúde nos últimos 3 anos. Entre os principais motivos estão o desemprego e o aumento das mensalidades, sempre acima da inflação. Quem perdeu o emprego ainda pode manter o convênio médico por até 2 anos, mas precisa arcar com o valor integral dos pagamentos. Do sistema, né? E olha só que notícia revoltante. Imagens de circuito flagraram um homem abandonando uma caixa com 7 filhotinhos de cachorro em Goiânia. Os animais tinham apenas 15 dias, gente. Agora, os funcionários de uma pet shop que fizeram o resgate dos bichinhos procuram por quem queira adotá-los.
Os 7 filhotes foram encontrados dentro de uma caixa de papelão. Eles estavam presos em um saco. E a monarquia britânica divulgou o nome do novo bebê real, filho da duquesa de Cambridge e do príncipe William. A escolha do casal surpreendeu todos os súditos. Foram 4 dias de espera e especulação. Que bebê chique, hein? E nós ficamos por aqui, mas, gente, o SBT Notícias volta amanhã. Você assiste a nossa programação do SBT em todas as nossas plataformas digitais, através do site www.sbt.com.br. Fique agora com Chaves. Bom dia para você e aproveite esse sábado. Tchau!